Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Gregório Nazianzeno. Quando o coração não é firme, tudo ao redor se torna instável. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 15, apresenta um dos retratos mais claros da instabilidade espiritual refletida na liderança. Reis se sucedem rapidamente, conspirações se acumulam e o povo vive as consequências de escolhas repetidas e não corrigidas. O capítulo começa com Azarias, também chamado Uzias, reinando sobre Judá, conforme o versículo 1. O texto afirma que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o versículo 3. Mas acrescenta uma observação decisiva: os altos não foram tirados. A obediência incompleta mantém brechas abertas. O erro tolerado enfraquece o futuro. Uzias é ferido com lepra pelo Senhor, conforme o versículo 5, e vive isolado até sua morte. A disciplina divina não é vingança, é correção. Jotão, seu filho, governa em seu lugar, conforme o versículo 5. A liderança segue, mas o problema espiritual permanece. O texto afirma que Jotão fez o que era reto, conforme o versículo 34, mas novamente os altos não foram removidos. O padrão se repete, a raiz não é tratada. Enquanto isso, em Israel, reis se levantam e caem rapidamente. Zacarias reina pouco tempo e é assassinado, conforme o versículo 10. A instabilidade externa revela desordem interna. Quando Deus não governa, a violência ocupa o trono. Salum reina apenas 1 mês, conforme o versículo 13, e também é morto. O poder se torna descartável. A liderança perde valor. Menahem assume o trono com violência extrema, conforme o versículo 16. A brutalidade substitui a justiça. O medo governa onde a verdade foi rejeitada. Menahem mantém os pecados de Jeroboão, conforme o versículo 18, e compra proteção estrangeira com o dinheiro do povo, conforme o versículo 20. A dependência externa revela falência espiritual. Quando Deus é deixado de lado, alianças humanas se tornam muletas. Após sua morte, Pecaías reina pouco tempo e é assassinado, conforme o versículo 25. O ciclo se repete. O pecado não tratado produz colheitas constantes. Pecá assume o trono e governa por mais tempo, conforme o versículo 27. Mas também anda nos caminhos errados. A longevidade não significa aprovação. Tempo não substitui obediência. Durante seu reinado, Israel perde territórios, conforme o versículo 29. A perda externa reflete o colapso interno. A infidelidade sempre cobra espaço. O capítulo encerra, mostrando que Judá ainda permanece, mas sob ameaça crescente. A diferença não está na perfeição, mas na direção. Este capítulo fala profundamente sobre fé, que precisa ser constante. Fala sobre responsabilidade espiritual, pois líderes moldam destinos. Fala sobre saúde emocional coletiva, pois instabilidade gera medo. Fala sobre honestidade, pois Deus não ignora pecados recorrentes. Fala sobre livre-arbítrio, pois cada rei escolheu manter erros antigos. Fala sobre não adiar correções necessárias. Fala sobre interpretar sinais de decadência antes do colapso. E fala sobre Deus acima de tudo, pois Ele continua soberano mesmo em meio ao caos humano. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 15, nos ensina verdades firmes. Instabilidade começa no coração. Pecados tolerados se multiplicam. Lideranças frágeis geram nações frágeis. E o futuro é moldado pela constância espiritual. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti pedindo um coração firme. Livra-me da instabilidade que nasce da obediência incompleta. Fortalece minha fé para que eu trate as raízes e não apenas os sintomas. Que eu não tolere em mim aquilo que o Senhor já me mostrou. Dá-me responsabilidade espiritual para entender que minhas escolhas não afetam apenas a mim, mas também aqueles que caminham comigo. Cuida da minha saúde emocional para que o medo, a pressa e a insegurança não conduzam minhas decisões. Livra-me das tentações de repetir erros antigos apenas porque já me acostumei com eles. Que eu não normalize o que o Senhor deseja corrigir.
Dá-me honestidade para reconhecer áreas que precisam ser removidas, mesmo quando parecem pequenas. Que eu não preserve altos que roubam tua glória. Ensina-me a interpretar sinais de instabilidade antes que se tornem colapsos. Que eu ajuste o caminho enquanto ainda há tempo. Guia meu livre-arbítrio. Que eu escolha constância em vez de oscilações. Que minhas decisões moldem um futuro de estabilidade espiritual. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima do medo da mudança, acima da acomodação, acima da repetição do erro, acima da instabilidade emocional. Senhor, firma meus passos na tua verdade, que minha vida não seja marcada por quedas constantes, mas por uma caminhada estável diante de ti. Que eu permaneça firme quando tudo ao redor oscilar. Amém. Se você gostou, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.